A polêmica sobre Maria, o Papa e a salvação através de Jesus. O Vaticano acaba de tomar uma decisão que está sacudindo as estruturas da fé católica. Em uma nota que já está gerando uma polêmica gigantesca, Roma desaconselhou, com todas as letras, que os fiéis chamem Maria de corredentora. Para muitos, isso é um ataque direto a séculos de tradição. Para outros, uma correção teológica que já vinha tarde. Mas o que realmente está em jogo nesse debate que coloca santos e papas em lados opostos? Vamos desvendar juntos a verdade por trás da maior polêmica mariana do nosso tempo e entender como isso pode redefinir o futuro da fé. O argumento pró-títulos e a defesa da tradição. Para a gente entender a profundidade dessa briga, a gente precisa ouvir o outro lado, a voz da tradição. Quem defende os títulos de corredentora e medianeira não faz isso por modismo, mas por fidelidade ao que eles chamam de a doutrina de sempre. O argumento deles é que esses títulos não diminuem Cristo. Na verdade, eles exaltam a perfeição da obra de Jesus, que escolheu associar sua própria mãe de um jeito tão próximo à redenção. E essa visão tem uma base histórica de peso. O título corredentora, por exemplo, apareceu lá no século XV e foi ganhando força. Santos e doutores da Igreja, como São Bernardo e, principalmente, São Luís Maria Grignion de Montfort, desenvolveram toda uma teologia sobre essa cooperação de Maria. Eles explicam que a participação dela não é igual à de Cristo, mas sim subordinada e única. É como se no Calvário, o sofrimento de Jesus fosse a causa da nossa salvação, e o sofrimento de Maria, unido ao dele, o canal por onde essa salvação chega até nós. Papas como Leão XIII, São Pio X e, mais recentemente, São João Paulo II, usaram o termo corredentora, ou apoiaram a ideia em seus ensinamentos. São João Paulo II, por exemplo, usou o título pelo menos 7 vezes. E em 1913, o Papa São Pio X chegou a dar uma indulgência para quem rezasse uma oração chamando Maria de corredentora do gênero humano. O ponto central desse lado é que negar esses títulos seria esvaziar o papel de Maria. Se ela é a nova Eva, que desatou o nó da desobediência da primeira Eva, sua cooperação não foi só passiva. O fiat dela, o faça-se em mim, foi um ato de liberdade que permitiu que o Verbo se encarnasse. Sua presença ao pé da cruz, com o coração transpassado pela dor, não foi a de uma simples espectadora, mas a de uma mãe que oferece o filho e se oferece com ele pela salvação do mundo. Para os defensores, a nota do Vaticano soa como timidez doutrinária, um recuo diante de uma verdade gloriosa por puro medo de ser mal compreendida. O argumento contra a posição atual do Vaticano. Agora vamos entender a lógica por trás da decisão do Vaticano com a nota Mater Populi Fidelis. Essa ideia de desaconselhar o título de corredentora não veio do nada. Ela é o resultado de uma longa reflexão teológica que passou pelos últimos papas. O argumento principal é a busca por clareza e proteção da fé. O Vaticano diz que um título que precisa de muitas e constantes explicações para não ser entendido errado, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e se torna inconveniente. A grande preocupação é que o termo corredentora possa criar uma sombra sobre a mediação única e insubstituível de Cristo. A Bíblia é clara em Atos 4:12. Não há debaixo do céu qualquer outro nome, dado aos homens, que nos possa salvar. O Redentor é um só. Fim de papo. O próprio Papa Francisco, antes da sua morte em abril de 2025, já tinha se posicionado de forma bem firme contra essa ideia, chegando a chamá-la de loucura e dizendo que Maria nunca se apresentou como corredentora, mas sempre como discípula. E essa cautela não era só do Papa Francisco. O cardeal Joseph Ratzinger, o futuro Papa Bento XVI,
lá em 1996, já tinha dado um parecer contrário à proclamação do dogma. Ele argumentou que o significado dos títulos não era claro, a doutrina não estava madura e o fundamento na Bíblia e na tradição não era óbvio. Para Ratzinger, a palavra corredentora se afastava muito da linguagem da Bíblia e dos primeiros padres da Igreja, causando mais confusão do que clareza. E não é só uma questão de doutrina. Existe também uma preocupação pastoral e ecumênica muito forte. O título pode ser facilmente mal interpretado, levando a uma exaltação de Maria, que a coloca quase no mesmo nível de Cristo, algo que a própria Igreja Católica não aceita. No diálogo com outras igrejas cristãs, especialmente as protestantes, esse tipo de título sempre foi uma barreira visto como um exagero que beira a mariolatria. A decisão do Vaticano, então, pode ser vista como um passo para facilitar esse diálogo, focando no que une os cristãos. A nota não nega a cooperação especial de Maria, mas prefere usar outros títulos, como Mãe do Povo Fiel ou Primeira Discípula, que são teologicamente mais seguros. Análise e implicações. O que isso significa na prática? Então, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Essa decisão é um passo atrás na doutrina ou uma correção de rota necessária? A resposta, como quase tudo na Igreja, é complicada. De um lado da trincheira, temos os setores mais tradicionalistas que olham para a nota, Mater Populi Fidelis, com uma enorme decepção, quase como uma traição. Para eles, a Igreja está cedendo à pressão do espírito do mundo e abandonando um tesouro da sua própria tradição por conveniência. A internet, claro, já está fervendo com críticas de que Roma está amaciando a fé e enfraquecendo a devoção a Maria. Já do outro lado, muitos teólogos e bispos veem a decisão como um ato de maturidade e prudência. Eles dizem que a devoção a Maria não está sendo atacada. Pelo contrário, está sendo purificada. O objetivo não é amar menos a Virgem, mas amá-la do jeito certo, garantindo que toda a devoção mariana nos leve sempre, e sem desvios, a Jesus. A nota até alerta contra a ideia de ver Maria como uma espécie de para-raios contra a justiça de Deus, como se ela fosse uma alternativa mais boazinha que o próprio Cristo, o que distorce tanto a imagem dela quanto a de Deus. E para o católico comum, o que muda, sinceramente? Na oração do dia a dia, talvez não muita coisa. Vamos continuar rezando a Salve Rainha e chamando Maria de advogada nossa. Vamos continuar pedindo sua intercessão. O que a Igreja pede é uma mudança de mentalidade e de linguagem. A orientação é evitar títulos que possam gerar confusão e preferir os que ressaltam o papel dela como mãe e discípula. Essa controvérsia toda também joga luz na guerra de narrativas que rola solta na Igreja hoje, turbinada pelas redes sociais. De um lado, canais e influenciadores defendendo uma tradição que eles veem como imutável e ameaçada. Do outro, a hierarquia tentando guiar a fé do povo num mundo complexo. No fim, a questão não é se Maria é importante. A questão é como a gente fala da importância dela sem diminuir o lugar que pertence somente a Cristo. No fim das contas, o que temos é uma tensão clássica da fé católica. De um lado, a defesa apaixonada de títulos como corredentora, vistos como o ponto alto da devoção mariana e apoiada por santos e papas do passado. Do outro, a decisão cuidadosa do Vaticano, que em nome da clareza e da unidade dos cristãos, prefere deixar esses títulos de lado para reafirmar, sem sombra de dúvida, a centralidade de Jesus Cristo como o único Salvador. Não se trata de negar o papel de Maria, mas de reorientar a linguagem para protegê-la de exageros. O Vaticano está reforçando que Maria deve ser venerada como mãe, serva e discípula. A mulher que nos leva a Cristo, mas não como alguém que se iguala a Ele. Agora, eu quero saber de você. Diante de tudo isso, qual é a sua posição? Você acha que esses títulos são essenciais para a fé e que o Vaticano errou ao desaconselhá-los? Ou concorda com a prudência da Santa Sé
que busca proteger o lugar central de Cristo? Deixe sua opinião, com respeito, aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa tão importante para o futuro da nossa fé.